Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dívida, essa tormenta que nós passamos como nós estamos endividados. Eu já passei, algum de vocês está vendo o vídeo deve estar passando, ou alguém ainda vai passar, né? Então nós vamos falar sobre essas dívidas, o superendividamento, né? Dívida com carnê, dívida com boleto, dívida com cartão de crédito, às vezes uma conta de luz, de água, né? Essas contas estão vindo e você, com os vencimentos que você recebeu, você não consegue honrar. Então nós vamos falar sobre isso, tá certo? Vamos falar sobre dívidas que dá para negociar, dívidas que não dá para negociar. Tudo tem solução. Isso eu garanto para você, tá certo? Então o vídeo são com essas informações, tá certo? Então nos acompanhe até o final para você ver como funciona. Vou passar tudo para você, de que maneira você tem que agir para vir a negociar e ficar mais tranquilo, tá certo? Antes de começar, eu gostaria de pedir uma gentileza, rapidinho. Se inscreva em nosso canal, aperte o sininho das notificações, por gentileza. Se você puder compartilhar, melhor ainda. Só assim mais pessoas ficam bem informadas e bem informadas assim como você. Deixar o seu like, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Desde já eu já agradeço a sua colaboração, tá certo? Então vamos lá. Quem é considerado superendividado? Então, conforme lei, tá certo? Conforme lei, que eu vou passar para você aqui, você vai saber se é considerado superendividado. Conforme a lei, o que a lei diz? Uma pessoa ser considerada superendividada é um indivíduo que não consegue, né? Ele está impossibilitado de pagar as suas dívidas, né? De consumo, tá certo? E dívidas que vão vir a vencer, tá certo? Ele não conseguindo isso, ele é considerado um superendividado, porque se ele não consegue pagar essas dívidas, automaticamente o consumo mínimo básico do dia a dia ele não consegue fazer também. Então ele é considerado superendividado devido a essa impossibilidade de pagar as suas dívidas, né? Dívidas que possam vir a vencer, e o seu dia a dia, do seu consumo. Ele está impossibilitado, então ele é considerado super endividado. E como eu falei, tudo tem solução, tá certo? Aonde você pode ir para negociar essas dívidas? Então, é possível, né, você recorrer ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tá certo? PROCON, tá certo? Defensoria Pública e Ministério Público, tá certo? São os órgãos que você pode ir para negociar. Durante o vídeo eu vou passar de que maneira você vai organizar isso, tá certo? Como a lei define o superendividamento, tá? É uma lei, a lei número 14.181 de 2021, tá certo? Essa lei é conhecida como a lei de superendividamento, né? Ela fez algumas alterações no Código de Defesa do Consumidor a favor dos consumidores. Tá certo? Então, ela gerando transparência na tomada de crédito, né? Educação financeira, que é a conscientização para o consumo responsável, né? Com responsabilidade, né? Não ter aquele consumo exagerado, tá certo? A possibilidade de recuperação financeira da pessoa, tá? E o mais esperado é que a facilitação, essa lei permite a facilitação no processo de renegociação. Então é aquela coisa, quem já teve dívida sabe o que é, quem está tendo telefone, carta, tá certo? É a pessoa ligando, você não está pagando, você está atrasado, tem que honrar, que não pode acontecer isso, aquilo. Isso não pode acontecer, tá certo? Então essa lei veio para amenizar esse tipo de situação, tá certo? Quais são os benefícios, né, que a lei traz para você? A lei do superendividamento traz como vantagem a negociação das dívidas em bloco. O que quer dizer isso? Você vai pegar todas as dívidas, carnê, boleto, cartão de crédito, você vai fazer um pacote. Aí eu vou falando para você como funciona, tá certo? Isso o que significa? Que uma pessoa superendividada pode reunir todos os credores, tá certo? Todas as dívidas, como eu falei, tá certo? Numa bolada só, num momento só, tá certo? Para elaborar o quê? Vai elaborar um novo plano de pagamento. Então não vai pagar
uma e deixar a outra. Não, ele vai organizar tudo, vai juntar tudo e vai fazer um plano de pagamento para pagar todas, tá certo? Então, o que vai acontecer? Essa dívida ela vai ser condizente com a realidade orçamentária sua, tá certo? Que ele vai fazer esse bloco dessa dívida, vai juntar tudo e vai fazer um orçamento, tá certo? Conforme, né? Conforme a sua renda, tá certo? Então essa lei ela organiza isso tudo vai ser possível através dessa lei, tá? E como é que você pode dar entrada no superendividamento? Então, para você ter esse benefício, o consumidor superendividado, tá certo? Tem que preencher alguns requisitos, né? Insuficiência de renda, ele deve estar devendo de boa fé, ou seja, em razão de uma renda ser inferior ao que acumulou em dívida, tá certo? Dívida deve ser decorrente de relações de consumo, tá certo? Não podendo ser dívidas de consumo de luxo. Isso já vou explicar ali na frente para você, tá certo? Aquelas dívidas negociáveis, dívidas que não são negociáveis, já vou passar para você. Ela está inclusa nesse texto que eu estou falando para você, tá certo? Então, isso tudo vai ser visto, tá? O consumidor superendividado, como eu falei, pode reunir todos os credores, tá certo? Para propor um plano único de pagamento, tá? Então, uma das principais vantagens de se propor esse plano unificado é o fato de incluir todos os débitos, tá certo? No mesmo pacote de pagamento, como eu falei anteriormente, tá? Então, acabando esse impasse financeiro e psicológico. Você deve aqui, deve ali, não sabe quem que paga primeiro, paga em segundo. Essa lei veio para você poder o quê? Juntar tudo, como eu falei, e organizar um plano para você pagar certinho, conforme as suas condições de renda, tá certo? Isso tudo, essa lei ajuda a organizar, tá certo? Então, assim, as negociações, elas podem ser feitas no PROCON, Ministério Público ou Defensoria, né? Todos esses órgãos, eles compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tá certo? Então, esses órgãos, eles precisam ter convênios, né, com os tribunais de justiça, tá? O consumidor, tá certo, não vai precisar ser assistido por um advogado. Se tiver, é melhor, não tem necessidade. Mas se puder, como se diz, um advogado é uma pessoa experiente, ele vai ter muito mais capacidade, mais informações. Mas não é que seja imprescindível, não. Você pode ir, pode negociar sem a presença de um advogado, tá certo? Então, o pedido de renegociação é considerado por alguns uma espécie de recuperação judicial da pessoa física, tá certo? Deve conter um plano detalhado, como nós já falamos, com informações de todos os credores, todas as dívidas e, é claro, também a renda familiar, né? Pega as dívidas que você tem, quais são os credores e qual é o valor da sua renda. Juntando isso tudo, vai ser feito um plano para você quitar as suas dívidas, tá certo? Uma vez que o parcelamento levará em conta aquilo que eu vou fazer, a renda que você recebe, tá certo? Para serem apurados os valores da dívida, né? Para serem pagos mensalmente sem o prejuízo do seu sustento, tá certo? Então essa lei veio para isso, né? E de forma a ser viável esse pagamento. Um plano de pagamento que possa satisfazer os direitos dos credores e do consumidor, tá certo? O prazo legal para o pagamento pode de até 5 anos e a renda familiar pode ser comprometida em média 35%, conforme a lei que está estabelecida, tá certo? A legislação não define um montante específico, o cálculo depende de cada caso, né? Tendo em vista fatores como o custo de vida em cada região do país, tá certo? Onde o consumidor reside. Porém, né, a gente tem que ter atenção que nem todas as dívidas, como eu falei, elas são negociáveis. Quais são as dívidas que podem ser negociadas, né? A lei só autoriza a inclusão de dívidas ligadas ao consumo, contas domésticas e alguns débitos em instituições financeiras de pessoas físicas, carnê, boleto, cheques e cartão de crédito. Aí são dívidas negociáveis. Dívidas que não são negociadas. Vamos ver. Tá fora da negociação.
é, imposto e demais tributos, pensão alimentícia não é negociável, crédito habitacional, crédito rural e produtos e serviços de luxo, tá certo? Depois de iniciado o processo, seja nos demais órgãos de defesa do consumidor, que você vai ver onde você vai ir, tá certo? Haverá uma citação dos credores para que se manifestem sobre o seu pedido de renegociação, tá certo? Então será marcada uma audiência de conciliação entre as duas partes, né? Tá certo? Caso algum dos credores devidamente citado não compareça injustificadamente, o credor é citado, não compareceu, não justificou, ele vai ser obrigado a excluir as restrições, né, em nome do consumidor, as cobranças e os encargos, e terá sua anuência considerada paga, tá certo? Extinta sobre sobre esse débito. Se alguns credores, eles aceitaram o acordo, entendido como viável pelo órgão de proteção ao consumidor, o judiciário e outros, os que não aceitarem irão para o final da fila, tá certo? De pagamento. Isso porque a lei visa a conciliação e a resolução da situação do superendividamento, exaltando o princípio da boa-fé. Então, se a empresa não concordar, ela vai para o final da fila, como se diz. Vamos ver as empresas que aceitam e querem negociar, já que você está passando um plano de renegociação, você quer pagar, você tem intenção de pagar. Então, se a empresa não aceitar, o juiz tem esse poder de botar lá para o final da fila, tá certo? No plano de pagamento não haverá desconto no valor principal, apenas nos encargos e multas. O que quer dizer? Vou dar um exemplo. Você deve R$1.000, não conseguiu pagar, a dívida é de 1.000, tá certo? Aí vem encargo, vem multa, tudo. Essa multa e encargo, elas vão ser negociadas. O valor de R$1.000, que é o valor do produto, vamos dizer assim, não é negociado, tá certo? Vai ser negociado, como se diz, os juros e os encargos, as multas, né? A primeira parcela do acordo poderá ser paga em até 6 meses da data da homologação, da data da negociação, tá? No acordo homologado estarão especificadas todas as condições de pagamento, com o valor total da dívida, o número de valor das parcelas, possíveis descontos e multas, tá certo? Nos juros e duração total do plano, tá? Deve conter também o momento em que o consumidor será retirado dos cadastros de inadimplente, do Serasa, SPC, vai ser falado nesse novo plano de renegociação, a data que vai ser tirado o nome lá do Serasa, do SPC, tá certo? Se não houver acordo entre as partes, vai caber ao juiz determinar prazo, valores e formas de pagamento com a instauração de processo, tá? Aí o juiz vai decidir, como eu falei, vai determinar prazo, valores e forma de pagamento, Se não houver acordo, o juiz é que vai decidir isso, tá certo? Será assegurado o prazo de 15 dias para o fornecedor justificar a sua não aceitação ao plano de pagamento voluntário, podendo o juiz nomear administrador, que até tem 30 dias, deverá apresentar plano complementar de alongamento de prazos e redução de encargos, tá certo? O vídeo de hoje foi sobre isso, sobre as suas dívidas. Então foi um vídeo mais longo porque eu tenho que explicar, tem muitas informações, então tudo tem solução. É só você esfriar um pouco a cabeça. Tá com dívida? Eu sei que tá, mas esfria a cabeça, tenho certeza que você vai conseguir. O vídeo tá aí, tá certo? As informações estão aí, tá? Agradeço você por ter me acompanhado até aqui e até um próximo vídeo, até próximas informações para você. Agradeço a colaboração e o meu muito obrigado.